A paz do Senhor para todos, quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. A igreja adventista é uma seita ou é uma denominação? Para muitos, acha que é uma denominação. Para outros, acha que é uma seita. Eu sou evangélico e vou trazer aqui meu ponto de vista, trazendo as doutrinas da adventista, e você vai analisar se é uma seita ou se é uma denominação, ok? Primeiro eu quero ler aqui, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Então, analisando essa questão, vamos lá para as doutrinas das adventistas, o que eles creem, o que eles pensam, e aí você vai analisar se realmente é uma denominação ou é uma seita. Primeiro, para o adventista, ele diz que eles são a igreja verdadeira. Se ele é a igreja verdadeira, então nós somos o que? A falsa. Ok? Já começa por aí. Agora, para saber se uma igreja verdadeira que diz, eu sou a verdadeira, se perguntar o testemunho de Jeová, ele diz que é a igreja verdadeira. Se perguntar os mormons, ele diz que é a igreja verdadeira. Se perguntar a outros, ele vai dizer que é a igreja verdadeira. Aí, por isso, dizer se a igreja verdadeira, ela é a verdadeira? Não. Para a gente saber que a igreja é verdadeira, a gente tem que analisar as suas doutrinas. O que é que ele ensina, para ver se está de acordo com a Bíblia Sagrada. Ok? Vamos lá para as doutrinas das adventistas. Primeiro, adventista, a sua fundadora é Ellen White, que é adventista. É a profetisa do adventista. Ela e seu esposo, que fundou a igreja adventista, ok? E diz aqui, primeiro escrito, a página 15, diz assim, que Ellen White anunciou o dia da volta de Cristo. Então, na página, primeiro escrito, página 15, Deus revela a Ellen White o dia e a hora da volta de Cristo. Quando ela sai daquela visão, o que é que ela diz? Que esqueceu o dia e a hora da volta de Cristo, ok? Mas o que é que a Bíblia diz? Mateus capítulo 24, versículo 36, porém daquele dia e hora, ninguém sabe, ok? Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. E para Ellen White diz que Deus revelou o dia e a hora, mas depois que ela saiu daquela visão, ela esqueceu o dia e a hora da volta de Cristo, ok? Segundo, a doutrina adventista, ele crê que não pode comer carne de porco, ok? Levítico capítulo 11, versículo 7, que a carne de porco se torna imunda, e todos os animais que é imundo não pode comer. Qual é a nossa resposta? Romanos capítulo 14, versículo 14, Paulo diz, estou certo que em Cristo nenhuma carne em si mesma é imunda. Mas para aqueles que acham que é imunda, continua sendo imunda. O que é que Paulo quer dizer? Vou traduzir para você entender. Paulo quer dizer que antigamente a carne de porco e os animais que tinham unha fendida era imundo. Então os judeus não poderiam comer. Só que no Novo Testamento, isso aí foi na lei, no Novo Testamento, Paulo, que também é judeu, ele diz que agora em Cristo, ele é judeu, mas aceita Cristo, e agora que está dizendo, em Cristo, nenhuma carne em si mesma é imunda. Mas para aqueles que acham que é imunda, quem? O judeu, sem ser convertido, continua sendo imunda. Então, trazendo para hoje, para Paulo está dizendo, em Cristo, a carne de porco não é pecado. Agora, para aqueles que acham que é pecado, continua sendo pecado. Isso é que Paulo quer dizer, ok? Então, na lei, era pecado, era imundo. Na graça, Paulo diz que nenhum animal em si mesmo é imundo. Mas para aqueles que acham que é imundo, continua sendo imundo, ok? Continuando. As adventistas dizem que Jesus é Miguel. Está lá em primeiro escrito, livro de primeiro escrito, página 164, ok? Jesus é Miguel. Só que tem um porém. Miguel não pode ser adorado.
Jesus disse, tudo o que quiser, peça em meu nome. João capítulo 14, 13 e o 14. Então, a adventista tem que pedir no nome de Miguel, se Jesus é Miguel. Jesus disse que devemos expulsar demônio no nome de Jesus, Paulo falou. Então, eu quero ver expulsar demônio no nome de Miguel, ok? Miguel não pode ser adorado e nosso Cristo nós podemos adorar. Existe uma diferença entre Jesus e Miguel. Miguel é anjo, Jesus é criador. Miguel não pode ser adorado, Jesus deve ser adorado, ok? Vamos para o próximo. Ellen Goodwhite diz que o diabo segurou um anjo e disse para aquele anjo que se arrependeu de rebeliar contra Deus e queria voltar novamente para o céu. Então ele estava fora do céu, fora do palácio do céu. E quando um anjo passou, ele segurou aquele anjo, o diabo, e disse para aquele anjo que ele voltasse, avisasse a Deus que ele se arrependeu e queria voltar de novo. Aí Ellen Goodwhite diz que Deus não perdoou o diabo, porque ele poderia se rebelar novamente. Então aí a questão é, para os adventistas, Ellen Goodwhite é uma profetisa e diz que o diabo se arrependeu. E Deus não perdoou porque ele poderia se rebelar novamente. Então Deus não é onisciente, não sabia se o diabo ia se rebelar ou não. Então este é o problema. Mas também você não encontra nenhuma parte da Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse dizendo que o diabo se arrependeu. Outra questão, a quinta questão. Ellen Goodwhite diz que viu Enoque, um bom velhinho, porque ela foi, nesta visão, um bom velhinho, Enoque foi transladado. Ela viu Enoque num mundo, neste mundo, onde tinha 7 luas. Esse é o problema para a adventista, para ensinar que no mundo que Enoque foi, tinha 7 luas. Também a adventista diz que Ellen Goodwhite diz que teve uma visão e viu as crianças no céu, usando as suas asinhas. Então, no céu, as crianças têm asa. Essa é a revelação de Ellen Goodwhite. Qual é a próxima? Ellen Goodwhite diz que o outro mundo tem árvore da vida. Só na terra o homem cometeu o pecado, comeu desse fruto. Nos outros mundos tem várias árvores da vida, mas só aqui na terra o homem comeu do fruto. Então, quem é que ia comer nos outros planetas, do outro mundo? Então ele acredita que existe outros seres humanos ou outros seres terrestres em outros planetas. Nós cremos que só existe Deus, existe Pai, Filho e Espírito Santo, existe os anjos e os demônios que foi expulso do céu, que é o diabo. Fora isso, nós não cremos que existe extraterrestre, outros seres em outros planetas. Só que as aves da árvore do conhecimento do bem e do mal e em outros planetas, e só na Terra que o homem comeu, ok? Para Ellen Goodwhite. Também para Ellen Goodwhite diz que, a adventista diz que a alma morre. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. A alma que pecar, esta morrerá. Só que tem um problema, que Apocalipse capítulo 10, versículo 8, já diz assim, não tem mesmo que mata o corpo, mas não pode matar a alma. Então Jesus disse que a alma não morre. A pessoa, o assassino, ele pode tirar a vida da pessoa, mas não pode matar a alma. Então, se a alma não morre, aonde está a alma de Abel? Aonde está a alma de Caim? E as pessoas que morreram do dilúvio, aonde está? Ok? Para a gente saber que a alma não morre, também, Marcos capítulo 9, versículo 48, disse assim, que o bicho não morre e o fogo não se apaga. Então, que bicho é esse e que fogo é esse que não se apaga, ok? Ele disse que é o Vale de Enom. O Vale de Enom, onde, lá em Jerusalém, tem aquele vale que jogava aqueles lixão e jogar cadáver de animais, ok? Mas se você for lá, aquele lixão hoje é um paraíso. Apagou o fogo e o bicho deixou de morrer. Só que Jesus disse que o bicho não morre e o fogo não se apaga. Então, Jesus estava falando do Vale de Enom? Não, Jesus traz uma comparação de algo aqui na terra para falar do mundo espiritual. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação. Depois a gente continua com as doutrinas das testemunhas de Jeová. É uma seita ou é uma denominação? Ok? Tira a sua própria conclusão. Que Deus abençoe em nome do nosso Senhor Jesus.